Fala galera, mais uma questãozinha da etapa 3 aí do PAV 2021, tá? Temos aqui um texto, vou deixar aí para vocês lerem todo ele, obviamente a gente não precisa fazer essa leitura, então qualquer coisa para te inteirar do que o texto retrata é só dar um pause no vídeo, tá? Tá contando aqui sobre a invasão da Ucrânia na Rússia. Temos um mapa aqui, né? E aqui ele diz o seguinte, ó, vou ler mais do final, ó. Na etapa a seguir apresentam-se as coordenadas de alguns pontos destacados no mapa, tá? Com base na tabela, marque a alternativa que apresenta em ordem crescente, tá? As distâncias entre a capital da Ucrânia, Kiev, e cada um desses pontos marcados nos países vizinhos. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que calcular a distância, tá? Da capital, que é o ponto A. Então, vou calcular a distância de A até B. Depois, a distância de A até C. Distância de A até D. Tá? E, por fim, a distância de A até E. Tá? Então, é sempre a distância da capital a cada um desses pontos e depois ordenar essas distâncias em ordem crescente. Tá? Então, na verdade, nós temos aí, obviamente, distância entre dois pontos, né? Distância entre dois pontos, P1 e P2, né, vai ser a raiz quadrada da diferença das ordenadas ao quadrado mais a diferença das abscissas ao quadrado, né? Então, eu posso fazer aqui, começando pela diferença das abscissas, né? x2 menos x1 ao quadrado, mais a diferença das ordenadas. Não vai caber aqui, galera? Então, vou colocar aqui embaixo a formulazinha para quem não lembra de distância entre dois pontos, tá? Distância do ponto 1 ao ponto 2 vai ser a raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado, x2 menos x1 ao quadrado, mais a diferença das ordenadas desses dois pontos ao quadrado. Tá bem? Bom, então eu sempre vou fazer assim, ó, para ficar mais fácil aí vocês entenderem o que eu vou fazer, tá? Por exemplo, vou calcular a distância de A até B, tá? Então o A veio primeiro e o B veio como segundo na minha escrita. Então as coordenadas do meu ponto A vão ser x1, y e o ponto B, x2, y2, para vocês entenderem na fórmula. A mesma coisa de A até C. O A veio primeiro, x1, y1, o C veio depois, x2, y2. A ordem que eu vou fazer isso é indiferente, porque na hora de jogar na fórmula, essas diferenças estão ao quadrado, então vai dar sempre número positivo o resultado dessa potência, tá? Mas só para que tu entendas aí. Então, distância de A até B. A distância de A até B. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada D. Deixa eu só aumentar aqui. Então, o x2, né? Então, seria o x do ponto B, tá? O x do ponto B, ó, é 0,5. Tá? Então, 0,5 menos x1, o x do ponto A, que é 7,5. Tá? Aqui, ó, 7,5. Tá? 7,5 ao quadrado. Aqui, deixa eu melhorar esse 7 aqui. Mais a diferença das ordenadas. y2, aí é 4,5, que é do ponto B, menos y1, que é 5, tudo ao quadrado. Beleza? Bom, 0,5 menos 7,5 vai dar 7. Mas quando eu levar ao quadrado, isso vai dar 49. Por isso que eu disse, é indiferente a ordem que a gente coloque, né, o ponto 1, o ponto 2, na hora de fazer essa diferença, ela vai dar positivo ou negativo. Que levar ao quadrado vai dar positivo. Então, vai ficar 7 ao quadrado, que já vai dar 49. Mais 4,5 menos 5, né, isso dá 0,5. Ao quadrado dá 0,25. Tá? Então, nós temos aqui a raiz quadrada de 49,25. Tá? Esse é o resultado aí dessa distância. Tá? Que eu não vou precisar calcular, tá? Eu só tenho que comparar esses valores. Tá? Então, a distância de A até B, raiz quadrada de... Eu vou trazer aqui para cima, ó, raiz quadrada de 49,25. Perfeito? Agora eu vou calcular a distância de A até C. Então, eu vou fazer o mesmo esquema. Só vou levar isso aqui mais para cima. Ó. A distância de A até C agora. Tá? Vou usar uma outra cor aqui. Então, distância de A até C. Então, vamos de novo. Raiz quadrada de
Então, A é meu primeiro ponto, o C é o segundo ponto. Então, o C é 1,5, o x2, então vai ficar 1,5 menos o 7,5 ao quadrado. Mais, agora, o 4 menos 5 ao quadrado. Tá? Então, eu estou pegando aqui, ó, x2 e o y2, tá bem? Então, nós temos aqui como resposta, ó, raiz quadrada de 1,5 menos 7,5 vai dar 6. Ao quadrado, 36. Mais 4 menos 5 menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, isso aqui dá raiz quadrada de 37. Raiz quadrada de 37. Então, distância de ATC, raiz quadrada de 37. Então, colocando em ordem crescente, do menor ao maior, eu sei que de ATC ela é menor que de ATB. Depois, vamos calcular a distância de ATD agora. Distância de A até D. Raiz quadrada D. Vou trazer retinho aqui para ficar bonitinho, gente. Então, o meu ponto D agora ele passa a ser o meu segundo ponto. Então, é 2 menos 7,5 ao quadrado, mais o y2, que é 2,5 menos 5 ao quadrado. Tá? Essa distância, vou arrastar aqui para cima para vocês verem o resultado dela. Vai ficar raiz quadrada de 2 menos 7,5 vai dar 5,5. Tá? 5,5 ao quadrado. Mais 2,5 menos 5 vai dar 2,5 ao quadrado. Vai dar positivo no final das contas, né? Menos 2,5 ao quadrado. Só que vai dar positivo essa conta aqui. Tá? Então, distância de ATD aqui vai dar uns números quebrados, tá? 5,5 ao quadrado, vou fazer aqui rapidinho, só para vocês terem uma noção, a gente ganha um pouquinho de tempo. 5,5 vezes 5,5, isso vai dar 30,25. Tá? 30,25. E 2,5 ao quadrado vai dar 6,25. 2,5 vezes 2,5, 6,25. Mais 30,25 vai dar 36,5. Então, 6,25. Somando isso aqui tudo, raiz quadrada de 36,5. Fiz a calculadora aqui só para ganhar um pouquinho de tempo, tá? Então, a distância de ATD, ó, raiz quadrada de 36,5. Vou trazer para cá. 36,5. E, por fim, a distância de ATE. Então, distância de A até E vai ser a raiz quadrada de... Então, o ponto A ao ponto E agora, tá? Ponto E aqui. O ponto E é 5,5, então vai ficar assim, ó, 5,5 menos 7,5 ao quadrado, ok? Mais 0,5 menos 5 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui como resposta, 5,5 menos 7,5 vai dar 2. 2 ao quadrado vai dar 4. Mais 4,5, né? 0,5 menos 5 dá 4,5 negativo. Só que vezes ele mesmo, né? Vai dar positivo, vai dar 20,25. 20,25. Então, essa resposta aqui dá raiz quadrada de 24,25. Raiz quadrada de 24,25. Tá? Então, agora, nós temos todas as distâncias, a gente compara, ó. Da menor para a maior. Então, nós vamos ter o seguinte, a menor dela é de ATE, então é Romênia, então em ordem crescente aí, ó, Romênia, depois vai ser 36,5, que é de ATD, que é Hungria, tá? Depois de ATC, que é Eslováquia, e por último de ATB, que é a Polônia. Tá? Então,
Então a gente deve buscar uma alternativa que tenha essa ordem, ó. Romênia, Hungria, Eslováquia e Polônia. O que acontece nessa questão, tá? Não tem essa alternativa certa, não tem essa ordem aí, tá? Então, eu acredito que essa questão ela tem que ter sido anulada. Porém, eu não ouvi ali no edital essa questão ser anulada. Então, se alguém souber, se de repente sair alguma publicação, alguma correção de gabarito, né, após, eu acabei não vendo, né? Então, se alguém sabe o que aconteceu com essa questão, tá? Se tem alguma atualização aí sobre alguma questão dessa questão ter sido anulada, alguma mudança de alternativa, algo assim, eu não sei mesmo o que aconteceu, tá? Mas vocês podem conferir os cálculos aí, ela não tem resposta, tá? Ela teria que ser anulada e até onde eu vi no gabarito eu não vi essa questão ser anulada. Então, se alguém souber, coloca aí nos comentários aí se tem alguma informação do que realmente aconteceu com essa questão, tá bem, pessoal?